Explanadas as razões pelas quais a gente começa a nossa conversa pela filosofia da linguagem, vamos a ela efetivamente então. A filosofia da linguagem ganha um lugar de destaque na filosofia contemporânea do século XX para cá, por causa daquele desenvolvimento das outras áreas que antes pertenciam à filosofia, mas que se emanciparam dela com a Revolução Científica que tem início no século XVII. Quer dizer, antes, o objetivo da filosofia era questionar e descobrir a origem, a ordem e o funcionamento do universo e de tudo o que existe no universo. A natureza, as leis, as regras da natureza, como funcionam as coisas, como surgiu o mundo, qual é o elemento primordial, enfim, era o objetivo das cosmologias dos primeiros filósofos, né? Mas uma série de reviravoltas históricas vai acabar alijando a filosofia dessa pretensão inicial, porque nos séculos XVI e XVII tem início com o Francis Bacon, o René Descartes, o John Locke, David Hume, dentre tantos outros. Nesse período, então, começa uma tendência de análise científica que questionava as bases sobre as quais a filosofia tinha se assentado. Esses caras criticavam as deficiências legadas pela tradição, pelos dogmas, pelos cânones que não eram contestados, não eram questionados. Tudo isso para alavancar um desenvolvimento científico que pudesse garantir uma vida mais confortável para o conjunto da humanidade. Quer dizer, era estudar a natureza e os fenômenos naturais para poder entendê-los e dominá-los, controlar a natureza, com o objetivo de obter conhecimento para proporcionar uma vida mais confortável, uma vida melhor para a humanidade. Era esse o objetivo manifesto por esses primeiros filósofos dos métodos científicos, o Bacon, o primeiro deles, destacadamente. Certo é que esses caras foram muito bem sucedidos no seu intento, nesse propósito, de maneira tal que essas diversas áreas da ciência, biologia, física, química, passaram a se desenvolver de maneira autônoma. Essas áreas desenvolveram um método científico de pesquisa e verificação, e a partir desses processos meio que deixava a filosofia para lá, sabe? E foi isso que eu tentei explicar, foi isso que eu tentei expor, apresentar esse ponto de partida inicial na aula passada, esse esvaziamento do campo da filosofia. Ao longo do século XVIII e XIX, as áreas do conhecimento que tratavam de questões propriamente humanas, não necessariamente de fenômenos da natureza, também desenvolveram métodos de pesquisa e verificação e passaram a compor também um campo autônomo, e meio que isolado fora desse bojo inicial maior da filosofia, que a gente pode chamar de ciências humanas, a história, a antropologia, a sociologia, enfim. Então, é nesse contexto que emerge a filosofia da linguagem, dentro de uma tradição que a gente vai nomear de filosofia analítica, que buscava entender a lógica do mundo e das coisas pela linguagem, pelas regras de linguagem. Antes de buscar uma resposta para as questões propostas pela filosofia, a filosofia analítica procurava verificar pela lógica se realmente existia uma pergunta a ser respondida. Como assim? Esses caras chegaram à conclusão que, por séculos, os filósofos estavam às voltas com problemas e perguntas e questões que, na verdade, não tinham resposta porque eram resultado de confusões lógico-linguísticas. Eles estavam fazendo as perguntas erradas e por isso eles nunca iam chegar a respostas conclusivas. Então, a intenção aqui é descartar as perguntas e as investigações infrutíferas e se preocupar com o que efetivamente pode ser investigado. O Wittgenstein mesmo, ele vai falar que todos os objetos passíveis de análise filosófica se resumem ao campo da linguagem. De acordo com ele, o estudo aprofundado da linguagem dá conta de responder todas as perguntas filosóficas legítimas passíveis de ser respondidas. Na verdade, a gente vai falar do Wittgenstein em duas fases, em duas etapas. Eu já até falei disso para vocês, né? Mas mesmo assim, a linguagem é sempre o tema central das investigações dele. Mas ele chega a conclusões bastante diferentes num primeiro e num segundo momento. Inclusive, o Wittgenstein da segunda fase ele vai refutar tudo o que ele mesmo tinha escrito antes. Mas a gente vai chegar lá. Comecemos pelo começo. O Wittgenstein,
Ludwig Wittgenstein nasceu na Áustria, em Viena, na Áustria, em 1889, finzinho do século XIX. Enquanto o Marechal Deodoro da Fonseca estava proclamando a República aqui no Brasil, o Wittgenstein estava nascendo lá na Áustria. É importante vocês terem em mente uma noção do tempo e do contexto histórico no qual esses personagens se inserem e de que lugar no mundo eles estavam escrevendo. Qual foi o contexto que possibilitou, que tornou propício a elaboração desse tipo de investigação e de pensamento. Então, ele nasceu na Áustria, mas passou boa parte da sua vida na Inglaterra. Inclusive, a trajetória intelectual dele teve um ponto de virada bastante importante lá na Inglaterra. Ele era meio que um menino gênio, formado em física e matemática, e foi para a Inglaterra para estudar engenharia aeronáutica em 1908. A essa altura do campeonato, ele já era um jovem rapaz com seus 19, 20 anos. Em Manchester, ele tomou contato com a filosofia do Bertrand Russell e mudou para Cambridge para estudar com ele, para ser aluno dele. Em 1921, sendo orientado pelo Russell, ele entregou a sua primeira obra, que na verdade foi o único livro que ele publicou, que ele escreveu e publicou em vida, né? A segunda fase do Wittgenstein vai ser compilada só depois da sua morte e vai ser publicada, né? O livro vai ser publicado póstumamente, inacabado ainda. Então, essa primeira obra que ele publicou em 1921, já com seus 32 anos, chamava Tractatus Lógico-Filosóficos, ou, se vocês preferirem, Tratado Lógico-Filosófico. Nesse livro, ele tenta explicar como a linguagem pode ser usada para descrever o mundo tal qual ele é, fazer uma descrição fidedigna do mundo e da realidade tal qual ela se nos apresenta. Essa primeira filosofia do Wittgenstein é bastante influenciada por um senhor melancólico chamado Arthur, sobre o qual eu já falei nos últimos capítulos do bimestre passado, que na verdade a gente está usando a mesma apostila, mas eu mencionei ele na última parte da videoaula do bimestre passado, quando está falando de estética. Arthur Schopenhauer. E percebam, muito embora a gente vai falar do Schopenhauer por último depois, quando a gente chegar na questão da estética, ele é anterior ao Wittgenstein. O Wittgenstein é de fins do século XIX, de 1889, foi morrer em 1951, meados do século XX já. O Schopenhauer é de praticamente um século antes dele. O Schopenhauer é de 1788 e vai morrer em 1860. Mas então, de acordo com Schopenhauer, o Wittgenstein também concordava que a realidade é composta por duas partes. Uma parte fenomênica, que pode ser conhecida pelo entendimento humano, e outra parte que escapa da nossa compreensão e por isso não pode ser descrita pela linguagem. O Wittgenstein toma essa asserção do Schopenhauer, mas ela vem desde o Kant na Crítica da Razão Pura, publicada em 1781, um pouco antes do próprio Schopenhauer nascer. Nessa obra, o Kant está dizendo que só uma parte da realidade pode ser acessada pelo ser humano, a parte que se limita aos eventos do mundo fenomênico, dos fenômenos. Já explico o que é isso. Mas a realidade como um todo, ela não se esgota nas coisas que a gente pode perceber e conhecer. Tem uma outra porção da realidade que está fora do nosso alcance, está fora do nosso entendimento. A gente nunca pode conceber essa segunda instância da realidade. Para o Kant, a realidade é una, mas ela é dividida nessas duas dimensões, dividida em dois tipos de objetos. As coisas que afetam os nossos sentidos e que são processadas pelas razões, o que ele vai chamar de fenômenos, e as coisas que existem, mas escapam dos nossos sentidos e do nosso entendimento. A essas coisas ele vai chamar de númeno. O Wittgenstein ele concorda com tudo isso, mas ele pensa que a filosofia tem que se ater só ao que pode ser conhecido e anunciado pela linguagem. Ultrapassar os limites do que pode ser anunciado pela linguagem é correr o risco de falar besteira, de falar coisas sem sentido, de falar coisas que não são comprováveis, coisas que a gente não conhece, que não pode ter certeza. Então, até aqui, ele só está concordando com pressupostos já existentes, coisas que outros autores, outras pessoas já falaram, já elaboraram. Qual que é a grande novidade do Wittgenstein? Qual que é a sua
O que a sua filosofia tem de tão especial? A originalidade dele está na tentativa de colocar as propostas do Kant e do Schopenhauer em bases lógicas e explicar a relação entre linguagem e realidade. Ele pretende esclarecer os limites do que pode ser conhecido pela razão. É aquela triagem das perguntas legítimas a serem feitas e respondidas pela filosofia. O que a gente pode entender pela razão? Até onde a nossa razão pode chegar e alcançar? Quais perguntas nós somos capazes de elaborar e pensar e responder através da razão, que é o objetivo da filosofia, da atividade filosófica? A linguagem, para ele, estabelece os limites da realidade, porque a gente só pode analisar o que pode ser expresso, o que pode ser expressado pela linguagem. Se tem alguma coisa que não pode ser expressada pela linguagem, então não dá para examinar essa coisa, porque ela escapa do nosso entendimento. A gente não consegue entender, porque a gente não consegue expressar através da linguagem. Eu só posso pensar sobre o que eu consigo falar. E do modo inverso, eu também só consigo falar sobre algo que eu posso pensar, né? Sobre algo que eu consigo pensar. Daí que deriva aquela frase bastante famosa que eu já mencionei para vocês, sobre o que não se pode falar, deve-se calar. Tenta entender essa frase dentro do contexto para o qual ela foi concebida. Quer dizer, sobre as coisas que não podem ser expressadas pela linguagem, a gente não pode falar nada. Simplesmente porque não tem nada para se falar sobre essas coisas. A gente vai falar mais disso, vai falar mais sobre isso na próxima fase e vai entrar efetivamente nesse tratados lógico-filosóficos do Wittgenstein e abordar com maior profundidade, em uma riqueza maior de detalhes, vai explicar direitinho o que ele pretendia com esse tratado, né? Quais foram as suas primeiras elaborações acerca da linguagem, e aí nesse primeiro momento ele tem muito mais convicções do que na sua segunda fase, que vai refutar essa primeira, mas a premissa básica já está posta desde esse momento já. É na tentativa de explicar, de tornar inteligível como a linguagem é o meio mais efetivo, mais racional, mais lógico para se falar sobre o mundo, sobre a realidade. É a tradução da realidade pelas palavras, pela linguagem, que é um atributo por primazia humano. Então, guardem essas informações, façam anotações sobre essa videoaula, né? E aí, para a gente conversar na próxima segunda-feira. Se nessa segunda tem videoaula, então na próxima tem aula tira dúvida. É importante que vocês apareçam para a gente trocar uma ideia e ver como prossegue, tá? Como a gente segue adiante. Se isso tem funcionado para vocês, se não tem funcionado, se vocês estão entendendo o que eu estou falando, se vocês estão seguindo a linha de raciocínio, porque nada disso é para ser completamente novo ou estranho para vocês, uma vez que a gente já falou sobre esses assuntos no bimestre passado e a intenção agora é retomá-los e aprofundar as nossas discussões sobre eles. Então, nada disso é para ser uma novidade absoluta, tá? É para a gente ir abrindo os olhos e esclarecendo cada vez mais esses assuntos. E na realidade, mesmo que nós não cheguemos a respostas muito conclusivas acerca desses assuntos, já interessa, já é muito profícuo, já será muito produtivo, já terá sido muito produtivo se nós formos capazes de levantar novas perguntas sobre esses assuntos. Pelo menos a princípio, né? O objetivo mesmo da filosofia é levantar essas perguntas, é fazer as perguntas, é questionar as perguntas, é encontrar esses questionamentos para eventualmente chegar nas respostas deles, né? Idealmente, mas problematizar a realidade ao nosso redor, as coisas que nos permeiam e pelas quais somos transpassados constantemente.
Então é isso. Leiam o textinho da apostila de vocês, façam os exercícios que tiverem nela. Se vocês já não tiverem feito, né, porque já é para ter feito, façam anotações sobre essas aulas e levantem perguntas e questionamentos para a gente conversar na semana que vem, tá bom? Então, até lá, a gente se vê.